Dando sequência às principais discussões que envolvem o direito, e em especial nós trabalharemos no encontro de hoje, sobretudo sobre o direito constitucional. Nós estamos fundamentando as nossas análises em diversas referências, mas tendo como base principal a obra Noções Essenciais de Direito, do jurista brasileiro Nelson Renato Palaia Ribeiro de Campos, que normalmente chamaremos de Nelson Palaia Campos ou apenas de Palaia Campos. Esta obra, Noções Essenciais de Direito, ela é extremamente importante em decorrência de sua linguagem bastante acessível, que nos permite um nível de compreensão bastante adequado desses conteúdos que servirão para o exercício profissional, como também para a participação em eventuais concursos públicos nas mais variadas esferas, municipal, estadual e principalmente nesses concursos federais, hoje unificados. Visto que a questão do direito constitucional é um ponto comum que todas as áreas ligadas à formação universitária devem ter acesso. Nós vamos trabalhar o capítulo 3º sob o título Direito Constitucional, conforme já dito, presente na obra Noções Essenciais de Direito. Quando nós tratamos sobre o direito constitucional, é importante relembrarmos que daquelas divisões já apresentadas, já comentadas, o direito constitucional faz parte do ramo do direito público interno. O segundo elemento que deve ser destacado é que o fundamento normativo legal do direito constitucional é a Constituição, conhecida como lei magna do país, ou a lei maior, ou ainda a chamada lei das leis. Se nós pegarmos um quadro denominado Classificações de Constituição de acordo com os diversos critérios, nós podemos entender que dentro desses critérios, a Constituição, ela se diferencia primeiramente pela forma, em segundo, pela consistência, e em terceiro, pela origem. No tocante à forma, ela pode ser escrita ou pode ser não escrita, tendo como fundamento os costumes, as chamadas ações costumeiras. No tocante à consistência, ela pode ter um nível de rigidez ou nível de flexibilidade. No tocante à origem da Constituição, ela pode ter uma origem popular ou ela pode ser outorgada. A fim de explicarmos esses critérios, nós então apresentaremos alguns exemplos. No caso específico da nossa Constituição, que no último dia 5 de outubro aniversariou, ela é de 1988 e é classificada como uma Constituição escrita. Das diversas nações existentes no mundo, das conhecidas como Constituição não escrita, um dos exemplos que podemos mencionar é a Constituição Britânica. Segundo Palaia Campos, ao lado de elementos não escritos, a Constituição Britânica, todavia, ela contém muitos elementos escritos. Primeiramente, a Carta Magna de 1215. Um segundo elemento normativo, o Bill of Rights, de 1688. O terceiro elemento normativo é o Ato do Estabelecimento de 1701. E um quarto elemento normativo da Constituição Britânica envolve outros atos relativos à qualificação para votar, aos poderes da Câmara dos Lordes e ao sistema de representação na Câmara. Então, mesmo se tratando deste formato não escrito,
podemos observar que a Constituição Britânica ela se fundamenta nesses 4 atos normativos, ainda que denominada de Constituição não escrita. Acerca da Constituição ser rígida ou flexível, é importante dizermos que Constituição rígida, aquela que possui rigidez, é aquela que não pode ser alterada pelo mesmo processo empregado nas leis ordinárias. Sendo assim, é preciso que haja um outro expediente legislativo para que haja a alteração nas constituições estruturantes da Constituição. Ao passo que a Constituição flexível é aquela que pode ser alterada sem processo especial, visando uma melhor adaptação à realidade social mutável. Então, nesse sentido, enquanto a rígida necessita de mecanismos muito especiais para que, por meio de suas emendas, elementos capitulares da estrutura constitucional possa ser alterada, na flexível não haveria essa necessidade legislativa de um processo tão rígido conforme nós vimos no primeiro exemplo. No tocante à Constituição popular, é o tipo de Constituição preponderante no atual chamado Estado moderno. Para que essa Constituição entre em vigência, primeiramente, é preciso que haja a eleição de um poder constituinte, como ocorre no Brasil em 1986, quando todos os membros do Poder Legislativo são eleitos no intuito justamente de fazer essas adaptações, tendo em vista que a última Constituição é de 1967, inspirada pelo regime militar, será substituída por essa Constituição militar, por essa Constituição popular, em substituição àquela outra Constituição de 67, que era fundamentalmente inspirada no regime militar. E, nesse sentido, a Assembleia Constituinte, eleita pelo povo, recebe, então, as demandas pelos membros eleitos, pelas membros eleitas lá nas câmaras municipais, vereadores e vereadoras, nas assembleias legislativas, deputados e deputadas estaduais, e na Câmara dos Deputados e Deputadas Federais, quando esses são eleitos, e juntamente com membros do poder senatorial, senadores e senadoras, todos então numa ação colaborativa, estabelecem o chamado poder constituinte para que haja as devidas alterações implicadas na atual Constituição. Por isso que ela é denominada de Constituição Popular. Pois toda via de abertura inicia-se com a eleição desses representantes, dessas representantes, e que, em nome do povo, e tendo em vista as moções recebidas das câmaras municipais, das assembleias legislativas, todos esses materiais chegam até Brasília, capital federal, e a Câmara dos Deputados e Deputadas Federais, em comunhão com os senadores e senadoras da República, passam por sessões a fim de implementar, compilar essa nova Constituição, chamada de Constituição Popular. Diferentemente, a chamada Constituição outorgada é aquela em que o povo não atua em sua elaboração. Dessa forma, um conselho nomeado pelos governantes, especialmente a liderança do Poder Executivo, delega a esse conselho, a essa comissão, a competência de redigir a nova Constituição, a qual é outorgada, ou seja, ela é imposta para o cumprimento da população. A nossa Constituição brasileira foi promulgada em 5 de outubro de 1988.
Uma das principais premissas que a nossa Constituição de 88 estabelece, 1988 estabelece, é justamente esta. Dispõe o artigo 1º da Constituição que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Nesse sentido, conforme nós observamos neste primeiro artigo constitucional, nós temos então aí a explicitação da natureza do Estado democrático de direito. E o seu principal fundamento é a soberania, que, conforme nós já vimos em outras ocasiões, é o fundamento do Estado como sociedade política. Além da soberania que agrega o poder de império para quem governa, e é pela soberania que se estabelece essa ordem jurídica, tendo em vista o bem comum, que cidadãos e cidadãs comungam na defesa desse Estado democrático de direito, a Constituição brasileira estabelece que a República Federativa do Brasil será formada pela união indissolúvel, inseparável dos 26 estados brasileiros, além da capital federal, Brasília, os mais de 5.570 municípios, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A comunhão desses entes federativos, assentados no princípio da soberania, tem como seus principais valores a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Derivando desta importante premissa estabelecida no artigo 1º da Constituição, o parágrafo único desse primeiro artigo constitucional ainda menciona que todo poder emana, provém, origina-se no povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da própria Constituição. Nós, na condição de eleitores e eleitoras, votantes, podemos escolher nossos representantes, nossas representantes. Ou quando nós nos colocamos à disposição dos partidos políticos e nos colocamos à disposição no pleito eleitoral como candidatos e candidatas, conforme estabelece a própria Constituição, no tocante à questão da representação popular. Ainda diz, conforme o artigo 25 da Constituição, a entidade denominada União, que constitui o elo entre os Estados-membros, é a única dotada de soberania, ou seja, poder de comando como ordem suprema, aquilo que nós chamamos outrora de poder de império, enquanto os Estados-membros gozam apenas de autonomia, liberdade e faculdade de se reger por leis próprias, conforme estabelece o artigo 25 da Constituição brasileira. Isso, colocado em outras palavras, implica que, em decorrência desse Estado democrático de direito constituído como soberano, permite que, dentro da Constituição federativa, como é o nosso caso, em que o poder é distribuído entre os entes republicanos, estados, Distrito Federal e os municípios, aqui diz
que esses entes federativos, aqui chamados de Estados-membros, têm autonomia no tocante à liberdade e à faculdade de se reger por leis próprias. No entanto, é importante frisar que essas leis devem derivar das diretrizes normativas estabelecidas pela Constituição. Nenhuma lei em um município, nenhuma lei dentro de uma unidade federativa, o Estado ou a capital federal, podem afrontar, podem confrontar as definições estabelecidas na Constituição brasileira. É justamente aí que estabelece a República Federativa do Brasil. Graças à federação, o Estado democrático de direito se constitui nessa harmonização, nessa repartição do poder que perpassa por todos esses entes federativos. No entanto, nenhum desses Estados-membros, nenhum desses entes federativos podem afrontar, confrontar os princípios estabelecidos na Constituição. Acerca da organização dos poderes, o professor Nelson Palaia Campos assim diz: entendemos, como alguns autores, que o poder é uno e indivisível, sendo, no entanto, divisível apenas os atributos do poder, as funções exercidas pelo poder. Então, fundamentando, e aí em 4 grandes autores, né, entre outros tantos que poderiam ser citados, Nelson Palaia Campos menciona de forma prioritária o grande jurista Marcílio de Pádua, que na obra Defensor Pacis, escrita em 1324, assim diz: ao povo cabe uma atribuição fundamental para a vida do Estado, que é a legislação, e ao príncipe cabe a função executiva. Em outras palavras, o jurista Marcílio de Pádua, em sua obra de 1324, já estava retratando que a vida do Estado, cuja principal função legislativa, portanto, de constituir a lei, de constituir o fundamento da ordem e da justiça, é de competência do povo. Ao passo que o príncipe, ou seja, quem governa, quem exerce esse poder de comando, terá a função executiva, a função deliberativa. Um segundo importante autor, já mais recente, né, um dos grandes nomes da Revolução Francesa, Charles-Louis de Secondat, também conhecido pelo seu título de Barão de La Brède e Montesquieu, autor do livro Espírito das Leis, indica como ideal para o Estado a presença de um executivo, a presença de um legislativo e a presença de um judiciário. Aquilo que nós denominamos de tripartição do poder, a partir de um princípio que ele escreve no livro Espírito das Leis, que só o poder é capaz de frear o poder, a fim de que um poder tenha o controle de intervenção sobre o outro poder. Entre outros grandes pensadores e pensadoras da humanidade, também podemos relembrar o francês Jean Baudin e o grande pensador de Florença, o italiano Nicolau Maquiavel, que foram um dos grandes precursores na defesa da necessidade da existência de um poder judiciário. E aí, Nelson Palaia Campos, mencionando esses dois pensadores, lembra que para que o monarca
não se desgastasse politicamente perante os nobres e os burgueses. Ele resolveu criar um organismo judicante que atuava em nome próprio, dando origem ao poder judiciário. Nesse sentido, então, quem governa? Poder executivo. E aí, esse organismo judicante, a fim de que nem o poder executivo quanto o poder legislativo se desgastassem, haveria necessidade, então, de um outro poder que fizesse esses reparos quando necessários, dando-se o nome a esse poder de poder judiciário. Os tipos de constituição especificado a natureza do poder executivo e a divisão do poder, tomando como parâmetro a ideia de que o poder é uno e indivisível. E o que se divide, na verdade, são as competências, são as funções a fim de gerir a ideia, o poder supremo, o poder de império, já que do princípio da soberania e partindo do pressuposto de que o poder emana do povo, todas assim as coisas se constituem. Especificadas então essas naturezas primeiras, nós entraremos nesse momento na apresentação sobre o poder legislativo. O primeiro elemento que o professor Nelson Palaia traz, justamente em sua obra, é que a função legislativa de âmbito federal é de competência da União. E essa função federal ela é exercida pelo Congresso Nacional. E esse nome se dá em decorrência da composição, da junção de duas casas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, das deputadas, eleitas pelos habitantes das unidades federativas, ou seja, dos estados que compõem a federação. Portanto, a função legislativa federal, ela é representada por senadores e senadoras na chamada Câmara Senatorial, mundialmente conhecido como Senado Federal. E a segunda casa legislativa, a Casa Federal, chamada Câmara dos Deputados, das Deputadas Federais. A junção dessas duas casas para votações que implicam alterações constitucionais, entre outros inventos, como impeachment, nessas composições que há necessidade da fusão dessas duas unidades legislativas, então esse poder de ordem federal legislativo passa a ganhar o nome de Congresso Nacional. Daí um dos adjetivos que diz que o Congresso Nacional é a casa do povo, já que é o povo, os eleitores, as eleitoras, que por meio do pleito eleitoral manifestam a vontade na escolha de seus candidatos e candidatas, pessoas ligadas aos partidos políticos registrados no Brasil. Então, olhando para a Constituição Brasileira de 88, e particularmente para dois artigos, os artigos 44 e 45, lá nós encontramos a seguinte informação: são eleitos 3 senadores com 2 suplentes cada, com mandato de 8 anos. Renovando-se essa representação de 4 em 4 anos alternadamente. Uma vez um e outra vez 2 senadores. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma unidade da federação
tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Essas informações, fundamentadas nos artigos 44 e 45 da Constituição de 88, elas são extremamente importantes, porque, primeiramente, no tocante à Constituição organizacional do Senado Federal, os 26 estados, mais Brasília, a capital federal. Então, podemos afirmar essas 27 unidades que compõem a União. Cada uma delas elege 3 senadores, perfazendo um total de 81 senadores. Podemos, então, afirmar que, em termos de igualdade, de isonomia, então todos os estados, inclusive Brasília, têm o mesmo número de senadores e senadoras, constituindo, portanto, 3 por unidade federativa. O segundo elemento importante, a cada eleição geral, então, eleição geral é aquela em que nós escolhemos nossos candidatos para deputados e deputadas estaduais, os nossos candidatos para deputados e deputadas federais, o nosso candidato ou os nossos candidatos ao Senado Federal, o nosso candidato ou candidata ao governo do Estado, o nosso candidato ou candidata à presidência da República. Eleições gerais, nós escolhemos, portanto, 5 pessoas. Um deputado ou deputada estadual, um deputado ou deputada federal, um senador ou senadora, um candidato ou candidata ao governo do Estado, um candidato ou candidata à presidência da República. Em cada eleição geral, nós temos um sistema alternado para a escolha de nossos senadores. A cada 4 anos, em uma dessas eleições gerais, nós escolhemos um candidato ou candidata ao Senado Federal. E nas eleições gerais subsequentes, ou seja, posteriores nos 4 anos seguintes, nós escolhemos 2 ou 2 senadoras para nos representar quanto moradoras daquela unidade federativa. E quando nós escolhemos lá na urna eletrônica a manifestação do nosso voto, aparece o candidato ou a candidata ao Senado e, em seguida, também aparecem lá as fotos dos 2 suplentes ou das 2 suplentes. Normalmente, estas pessoas são escolhidas diretamente pelo candidato ao Senado, pela candidata ao Senado, e indicadas pelos partidos políticos. E que, quando nós votamos, nós estamos sabatinando, estamos confirmando, por conseguinte, a decisão do partido ou da escolha daquele candidato ou candidata pela também eleição daquele suplente, daquela suplente. Nesse sentido, então, esse voto é um voto diferente. Então, quando nós escolhemos os nossos senadores, nossas senadoras, então já temos informação disso. Terceiro dado importante: o mandato parlamentar de um senador, de uma senadora, perdura pelo período de 8 anos, ou seja, pelo período de 2 eleições gerais, seguindo esse expediente que nós já explicamos anteriormente. Uma quarta informação importante que diz respeito ao número total de deputados e deputadas federais. Esse número leva em conta a representação de cada estado e do Distrito Federal. Nesse sentido, um ano antes das eleições gerais, se cria, quando necessária, uma lei complementar, a fim de especificar qual será a quantidade de deputados e deputadas de cada unidade federal.
A Constituição brasileira de 1988 assim determinou que nenhum estado brasileiro terá menos do que 8 deputadas federais. E nenhuma unidade federativa, ou seja, nenhum estado, terá mais do que 70 deputadas, levando em consideração o tamanho censitário populacional. Daí a necessidade, de tempo em tempo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de fazer o censo populacional. E com base nesses dados, então, a legislação, ela, se for o caso, faz as devidas alterações. Por isso que neste ano de 2025, no Brasil, houve a reivindicação por parte do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados, que o atual número de 513 deputados e deputadas federais alterasse para 531 deputados e deputadas federais, tendo em vista que algumas unidades federativas tiveram o aumento da população, segundo dados do IBGE, enquanto que outras unidades federativas tiveram justamente o contrário, a queda na quantidade de pessoas. Levando em conta essas informações, é que vão estabelecer a necessidade, um ano antes das eleições gerais, de alterar esse número. Mas hoje, no Brasil, hoje, 6 de outubro de 2025, nós temos hoje 513 deputados e deputadas federais, provenientes dos 26 estados brasileiros e da capital federal, Brasília. E 81 senadores e senadoras da República, conforme já comentamos, inspirados nos artigos 44 e 45, sendo 3 escolhidos por cada unidade federal.